trabalho, já são quase 8 horas, né? Depois eu vou passar para o pastor, amém? Trazer o ensinamento que vai dar continuidade na obra de Deus, né? Salve os irmãos e irmãs, Senhor. Vamos louvar os 7 dados. 7. Contra os mares deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, porque nós em dó. Aleluia. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós em Cristo, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim, na mão de Deus. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Oh, Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Eu agradeço a oportunidade. Amém, igreja? Desde já, né, igreja? Eu não estar aqui na evangelização, mas não vi, igreja. Eu vou ser sincera, eu estava cansada, né? Igreja? Então, não vou falar que eu vi, porque eu estava cansada, amém? Então, igreja, eu creio que na próxima, se Deus quiser, eu peço perdão para a igreja de estar aqui, porque eu gosto de fazer a obra do Senhor, né? Então, da próxima, se Deus quiser, nós vamos assim colocar de pé, né, igreja? E vamos assim passar para o pastor que está dando continuidade na obra santa do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo em nossas vidas, pela sua primeira parte. Abençoa o teu filho, meu Pai, que vai dar continuidade na segunda parte. Dá vitória para ele, Senhor, e dá a bênção, e também em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E amém, Jesus. A bênção chegou, Jesus está aqui, você poder. Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo, Jesus.
disciplinados ou não estamos? O que é disciplina? Educação. Obediência, que testemunha da educação. Na educação. Consideração. Às vezes, na irmã ora e irmão, nós estamos na graça. Precisa compreender isso. A graça é um objetivo direto. Por que Jesus disse para nós? Vamos fazer repetitivas orações. Por causa que a segunda, você vai fazer uma repetição, mesmo falando assim, a segunda não é a primeira, nós estamos na graça, não é importante. Vou dar uma oportunidade à minha esposa, ela vai fazer uma oração aqui, o Mateus, daqui a pouco nós já iremos lutar. Na matéria de hoje, eu vou até adiantar, é o Espírito Santo, na época do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Qual a diferença de épocas? Isso é muito importante, mas daqui a pouco eu vou distribuir para os irmãos. Teve alguns que não entregou a questionário, né? Quase todos entregaram. Quase todos. Bota eu, hein? Tiraram boa, se foram bem sucedidos, não foi? O irmão tirou 10, as duas irmãs tiraram 10, olha que maravilha. Cris. Segunda-feira eu trago, tá, pastor? Não, faz direitinho, não tem pressa. Fazer direitinho. Faz com calma. Primeiro tomar de Cristo, você não vai ser justiça. Nação de Israel, a nossa nação brasileira, mas a nação de Israel de oração, eu tenho um canal que eles falaram que essa oração ensina em Deuteronômio 20, porque o Senhor da peleja e com eles, porque eles estão precisando de oração, e o dom de oração. Então eu quero ver essa oração nessa noite. Glória a Deus, orar por preparação bíblica. E orar pela nação de Israel, que é a nossa nação. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos aqui para o Senhor amado que tudo que é ligado na terra é ligado ao Senhor. E eu que quero que houver cruz ou três pessoas reunidas no teu nome, o Senhor se faz presente, Senhor. Pai querido de maravilha, queremos te apresentar como esse pedido da tua serva, por favor, pedir agora essa oração. Em favor dessas vidas, meu Deus, meu Pai, é que no nome do Senhor. Ó, meu Pai, em favor também, meu Pai, da nação de Israel, meu Senhor. Você sabia, meu Deus, meu Senhor, pelejar, meu Senhor amado, esse Pai de Israel, meu Senhor. Você sabia, meu Deus, meu Senhor, e traga uma providência, meu Senhor amado. Ó, meu Papai querido, de maravilha, sobre essas vidas que a tua serva acabou de apresentar. A cobertura do teu sangue, dela bênção, vitória, força, graça, saúde, livramento, meu Senhor. Abre as portas, porque eu pedirei no Senhor e pedirá no Senhor. Ó, meu Pai querido, de maravilha, queremos te apresentar também a nossa nação brasileira, meu Senhor. Você vem a repreender, meu Deus, meu Pai, toda a legião do inferno, meu Senhor. Ó, meu Pai, todas as invasões, meu Senhor amado, maligna, meu Pai, sobre a nossa nação brasileira. Ó, meu Pai querido, de maravilha, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Queremos te apresentar também, meu Pai. Ó, meu Senhor, a cada um aqui presente, a cada lado, a cada familiar. Venha repreender o espírito da morte, venha repreender a sorte de Maria, venha repreender todo espírito de enfermidade, venha repreender, meu Pai, todos os dados de trabalho, venha jogar por terra a ansiedade, venha jogar por terra, meu Pai, toda a legião do inferno, que todo mal, em nome de Jesus Cristo, que saia, que saia, que saia, que saia todo mal agora. Oh, meu Pai querido, de maravilha, eu creio, meu Deus, meu Pai,
de teu trono, meu Senhor. Tu surpreende, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Pai, conceder essa bênção, essa vitória, meu Pai. Ouvindo, meu Pai, chegando com essa oração. Em favor, meu Deus e meu Pai, nessas vidas. Em favor, meu Pai. Ó, meu Pai querido, de maravilha, na nação de Israel, meu Senhor. Oh, meu Pai querido, de maravilha. Cessa, meu Deus e meu Pai, essa terra, meu Senhor. Pai querido, de maravilha. Porque o pedido do Senhor que impedirá, meu Senhor. Ó, meu Pai querido, venha, meu Pai, nos estruturados, revestir nas tuas armaduras celestiais, meu Senhor. Ó, meu Pai querido, que maravilha. Venha limpar os nossos corações, meu Senhor. Venha nos encher com teu Espírito Santo, derramando da tua graça, meu Pai, do teu poder, nos purificando, nos santificando, meu Senhor. Perdoando nossas misérias, perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossas faltas. E que tudo mal, que toda legião do inferno, e saia, e saia, e saia, e saia todo mal agora. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Grande Senhor, convidado em nome do nosso Senhor. Antes de nós iniciar, irmãos, que todos sabem o significado de orar por Israel ou não? Sim. Qual? Coisa está ligada no trono, porque Deus, se os irmãos olharem na Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis 1 ao 3, só vou comentar rápido quando nós damos prosseguimento. Nós somos, às vezes eu fico pensando praticamente dia e noite a salvação, como ela veio de uma maneira tão importante, tão segura. Então, os irmãos sabem que salvação, ela é com juramento, quem sabe? Não? Deus jurou de nos salvar. Ele jurou por quem? Ele jurou por ele mesmo. Deus é Jesus, Jesus é Deus. Ele jurou que da maneira que ele abençoou Abraão, ele abençoaria todos os domésticos da fé. Mas ele não só falou, ele jurou. E sabe de juramento, ninguém pode fazer a não ser Deus. Por que não podemos jurar? Porque não pode cumprir, né? Porque juramento, apesar de a gente ver muitas pessoas jurando, tomando o nome de Jesus, eu vou fazer e depois não faz, isso é grave. Juramento também. E agora Deus, ele tomou a responsabilidade por ele mesmo, que nos abençoaria da maneira que ele abençoou Abraão. Mas também ele jurou que todos que amaldiçoassem o descendente de Abraão eram amaldiçoados. Deus jurou. E todos que abençoassem os descendentes de Abraão seriam abençoados. Amém? Aí já entra na área espiritual, não é material. Simplesmente material, na área espiritual. Aqui nesse capítulo 12, do 1 ao 3, tem 7 promessas. E essa 7ª promessa está aqui, ó, capítulo 3, parte B. Né? Primeira parte A é a 6ª. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus salvou Zaqueu, ele explicou aonde estava o grau da fé de Zaqueu. Não explicou? Jesus explicou ou não? Ele disse, hoje veio salvação. Por quê? Deus também é filho de Abraão. Não tem jeito, a salvação é um padrão único. E nós estamos enquadrados nele. Agora, hoje nós vemos que a guerra de Israel, sabe onde ela começou, não sabe? Essa guerra de hoje? Quem sabe? Ela começou, biblicamente falando, dentro da cozinha de Abraão. E a coisa cresceu, sabia não?
Oi, não vamos entrar nesse não, agora para a aula, mas tudo isso nós precisamos saber com segurança, porque os irmãos podem ver que tomar uma atitude precipitada ela pode causar um atrito mundial. Tragédia, né, pastor? Porque a guerra de Israel hoje contra Hamas é os ismaelitas, filhos de Abraão, representando a carne, com os filhos de Isaac, representando o espírito. E aí está. Tanto é que Israel, ninguém destrói aquela nação. E todo o país que estão contra Israel, eles já estão assinando a sentença com a condenação. A menos que a pessoa se arrependa, que tem graça, mas a pessoa que continua contra Israel já está indo, caminhando para a condenação. É dito, abençoado. Nesse texto aqui, lá em 6 de Hebreus 15, 13, diz a palavra: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha um maior do que jurar, aí é que juramento. Jurou por si mesmo, dizendo: te abençoando aqui, te abençoarei no futuro. Depois englobou todos nós. Aí Jesus foi dado a nós como Salvador com juramento. Sabia? Por isso que a salvação tem essa segurança. Então só dá uma olhadinha sobre Cristo, aí Salmo 110, verso 4. A irmã Fernanda Leite pode ler, se possível. Muito lindo, irmãos. Hoje tem muitas pessoas que a gente observa, não é julgando, mas observando. E verso 4. Pode ler. Jurou o Senhor, e não arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso. Só esse verso. Jurou o Senhor e não. Diz a palavra. Tu és sacerdote. Quem é o sacerdote eterno? Jesus. Jesus. E quem é o Melquisedeque? A mesma figura de Cristo. A mesma figura de Cristo. Está no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis. E Melquisedeque apareceu a Abraão. Melquisedeque. Abraão era a autoridade máxima constituída por Deus na terra. Mas quando Abraão venceu os reis, Deus venceu por Abraão, claro. Aí aparece um homem sem pai, sem mãe aqui na terra, sem princípio de vida, sem princípio de vida e sem fim de vida. E aquele homem era rei de Salém, que é Jerusalém, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, porque era uma personificação, a combinação que Deus tinha aparecido a Abraão com a natureza da graça, porque na graça, porque ele era rei e sacerdote. No tempo de Moisés, um rei não podia ser sacerdote, não sei se vocês não sabem disso. Saúl foi destituído, ele fez o que fazer a obra sobre isso. Ele foi rejeitado, né? Saúl foi rejeitado pelo Senhor, né, pastor? Então, agora esse Melquisedeque era o próprio Deus. Se as irmãs quiserem ter mais resultado, leia o capítulo 7 de Epístola aos Hebreus, capítulo 5, fala muito sobre o reinado de Melquisedeque, que é o mesmo que a palavra de Melquisedeque significa rei de justiça e de paz. Aí Jesus é o rei de justiça e de paz. Mas está escrito assim. Então a nossa salvação ela tem uma segurança de tal maneira. Por isso que nós precisamos estudar a palavra, sabe por quê? Porque a gente observa que muitos crentes recebem a graça de Deus em mão. Olha o perigo. É perigosíssimo. A palavra que fala no capítulo 6, 2 Coríntios, versículo 1 e 12. Quando a pessoa recebe a graça de Deus, que não faz questão de se aprimorar nela,
e dá testemunho que a graça que de nós, ele está recebendo a graça em vão. E os que recebem a graça de Deus em vão, Jesus diz que são loucos. E os outros ficaram De fora. fora. Justamente tem uma listagem grande, você não, às vezes, não precisa estudar, mas isso aí é uma demonstração de receber a graça de Deus em vão. E quando o apóstolo Paulo falou isso, ele coloca ali uma listagem de testemunhos e dá ênfase sobre a questão de receber a palavra de Deus. Sempre foi assim, que eu já ouvi pessoas dizer que quando tem a salvação, qualquer coisa perde. Não. Quando a pessoa não obedece, Deus castiga. Está compreendendo? Ele não exclui, ele castiga. Castiga. Israel está sendo castigado. Israel da promessa desobedeceu muito. Se fosse na visão humana, já estava queimando na visão lá no fogo do inferno. Mas não, Israel está assim. Agora essa qual nós estamos querendo. Depois, hoje não, mas nós queremos comentar bem sobre o sentido da guerra de Israel. Começou dentro da cozinha de Abraão, entre Sara e Ismael e Isaac. Os árabes têm direito de salvação, mas se eles não se renderem diante de Israel, nunca. É igual nós recebemos a Cristo como Salvador, mas se nós formos contra Israel, a nossa crença é vã, não tem valor algum. Que é a doutrina. Vocês não sabem que na Bíblia tem um livro escrito chamado Livro da União. Livro de estrangeiros com israelitas convertidos a Cristo pela mesma fé. Aleluia. É muito lindo. Então vamos terminar essa matéria. Os irmãos compreenderam ou não? Então o Evangelho nos deve levar a sério. Sim. E não podemos de maneira nenhuma descartar a palavra, porque para isso o Espírito de Deus veio sobre nós com abundância. Pastor, uma coisa eu tenho observado na Bíblia, que Deus ele honrava a palavra dos profetas. Se alguém fizesse alguma coisa contra eles, ele pedia a direção do Senhor e acontecia. A palavra dele é assim. Honrava a palavra dos profetas. Não, ele honra hoje. Por isso que vocês irmãos fazem isso, eu acompanho todo tipo de visão e de revelação. A gente não tem tempo de correr atrás da pessoa, para lá e para cá, mas você vai avaliando, porque quando Deus fala, se a pessoa crê, e se não crê, se nós crê que amanhã haverá dia, haverá. E se não crê, haverá dia do mesmo jeito. Não tem jeito. Pronto, acabou-se. Quando aquele profeta profetizou que haveria fome, não ia ter água, aconteceu sempre do jeito que ele profetizou. Não falha uma palavra, que a pessoa crê ou que ela não crê. Vamos aqui na matéria, eu vou distribuir aí distribui aqui, vocês sobre o Espírito Santo, a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a operação do Espírito Santo em sentido comum e a operação do Espírito Santo em sentido específico. Específico é o Salvador. É o Salvador. Comum é que todos têm nome de Deus. E Deus não é dois espíritos. Deus é um só. Tem um dom na água passada. Tem um dom. Tem um dom natural. Que acho que todos conhecem, né? Dom natural. Qual é o dom natural? Tem tantos desenhistas importantes, tantos artistas que têm uma arte perito em artes, em pinturas, em desenhos, em engenharias, em mecânico, em medicina,
sentido como entre duas corpos. E esta matéria é sobre a operação do Espírito Santo. Há uma diferença, irmãos, muito grande que precisamos ter. Olha, aqui tem um questionário. Olha, como se os irmãos puderem, ele não demora. Leve para casa e vai estudando e preenchendo o questionário. 5 perguntinhas que não é difícil. Ela não é difícil porque está aqui, ó. Toda a resposta dos 5 perguntinhas estão aqui, ó, na leitura dessa palavra. Por isso que as irmãs que fizeram tiraram nota 10, não foi? Uma maravilha. Porque não é uma coisa que você vai tirar lá na Bíblia. Todos pegaram? Então, olha o que diz a palavra de Deus. Operação do Espírito Santo está com E maiúsculo. Espírito Santo com E maiúsculo é o Espírito Santo. E o Espírito com E minúsculo refere o quê? Espírito do homem. Espírito de criatura. Espírito de que Deus criou e deu ele o Espírito em forma de letra minúscula, demonstrando que não é Deus, que o homem não é Deus. Ele não é Deus porque ele tem o espírito de criatura. Agora, o Espírito Santo é Deus? Sim. Ou não? Sim. É a Trindade. É a Trindade. Aí que está. Deus sabe todas as coisas a mesma coisa? Como é que alguém diz, tal lugar vai ser não sei onde é bem? Cadê o Espírito Santo? Perigoso essas coisas. Muito perigoso. E demais. Às vezes fala, mas não sabe onde vai acontecer tudo. Agora Deus não, ele é Espírito e ele não chega em lugar nenhum, ele não se desloca, ele é presente. E ele não deixa você confundido. E não deixa ninguém confuso. Ele não é aventureiro, ele é infável. Quando você observa a chuva caindo, olhando a terra produzindo, o que significa isso? É um testemunho visual, como Deus, a sua palavra, cumpre da maneira que ele falou. Em Isaías capítulo 55, você a chuva caindo, a terra produzida, pessoal, assim como a chuva cai, e a terra produz, e dá mantimento para os que nele habitam, assim é a minha palavra, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará que me abraça. Agora no capítulo 13 de Deuteronômio, Deus fala que ele envia o nosso profeta dentro das igrejas para testar se a pessoa ama ele, tem discernimento ou se vai caindo junto. Isso aí tem tudo isso na Bíblia, né? Olha o que diz a palavra de Deus. A operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Operação do Espírito Santo no Novo Testamento. Operação do Espírito Santo no crente. E operação do Espírito Santo na igreja. Como que funciona na igreja? Olhe bem. O Espírito Santo, ele funciona na igreja. É o seguinte, nós vamos até dar uma olhada aqui na Bíblia. Vamos à atuação do Espírito Santo. Vamos lá para Filipenses capítulo 3. Abre as nossas Bíblias. O Espírito Santo na igreja, operando na igreja. A igreja é quando se junta um grupo de pessoas no lugar chamado igreja. Não é as 4 paredes que é a igreja. A igreja é o grupo, nós particularmente somos igreja. Agora, quando reunimos no local, aí nós estamos fora do local lá do
Espírito Santo opera na fraternidade, na confraternização. Se chama Espírito Santo na igreja. Filipenses 3, versículos 14 e 15. A epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses 3. 3, capítulo 3 aos Filipenses, e o versículo 14 e 15. Paulo já dando exemplo para ele mesmo. E no caso está de óculos, pode ler para nós. Filipenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Ver que todos os pontos já são perfeitos. Citamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também dou-vos revelação. Deus manifestará com a revelação referente ao ouvir a ideia de alguém, o contrário que a Bíblia diz. Isso que ele quer dizer. Então, nós temos uma meta de compreender a palavra, formando o mesmo sentimento, tendo o mesmo sentimento que Paulo estava referindo, que ele batalhava, tinha lutas, depois ele esquecia as coisas que estavam atrás, prosseguia para as que estavam na frente, assim para alcançar o alvo que é Cristo. Aí ele expressou, e todos, quando já são perfeitos, sempre também isso mesmo, tendo uma mesma comunhão, sentindo uma mesma coisa e prestando uma mesma confraternização de união. Porque quando há a desunião, em vez de ser o Espírito Santo que está na pessoa, é o Espírito mundano. Já leu isso? Já? Está aí em 1 Coríntios 13, para nós, irmão Flávio. 1 Coríntios capítulo 3. E o título, até o título já mostra que o Espírito Santo não pode operar numa vida que ela é contra o ser humano. É o Espírito mundano. E isso parece não ser tão bizarro, né? Está escrito aí, tem tipo na sua Bíblia? Tem o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Espírito mundano é demônio. Viu aí o título? Não? 1 Coríntios 3 tem tipo. Mas não preciso responder porque aí a mudança é que eles criaram grupinhos, né? Na sequência, não sei o que fala de Pedro, aquele. Aí eles espremem Paulo em Pedro, né? Apolo, depois algum, um sem ele, outro, é isso? Outro rega, e outro, e aquele que é tudo, está o princípio. Então a gente tem que ter muito cuidado com o Espírito mundano. Agora o Espírito Santo na igreja e no crente, ele traz essa confraternização segura. Os irmãos podem avaliar essa lei, mas no Salmo 133, verso 3, verso 3 está escrito assim, ó, é como algo que brilha na relva, na grama. Porque ali o Senhor, na manutenção da união, o Senhor ordena, é uma ordenança. Ele traz a ordenança, a bênção e a vida para sempre. Na união. A desunião causa quando a pessoa começa a olhar para a coisa do outro, em vez de ajudar, critica de plano. Não, isso gera desunião. O Espírito Santo na igreja. E o Espírito Santo na vida de quem? Cada um de nós não temos um ministério pessoal. Nós já lemos que 2 pessoas ou mais pessoas cheias portadoras do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, que Deus dá de graça e com abundância,
só gera bons comentários. Compreenderam? Ou não? A palavra fala do Antigo e Novo Testamento. Fala diz: não embriagueis com vinho, embriagar. Aí ele dá a explicação na sequência de Efésios 5, 9, falando entre vós, entre salmos, cânticos espirituais, salmodiando com graça em vossos corações. E em tudo dai graça a Deus, aonde? Em nome de quem? Em nome de quem? Porque Deus não tem pai, não pode ser como Deus Pai, porque Deus é Pai de Jesus. Mas Deus não tem pai, tá compreendendo? Aí é uma parte da gramática. A gramática da Bíblia é inspirada. E essa gramática de inspiração é a mesma que o Espírito Santo demonstrando a etimologia científica exata da palavra. Dando por ele graças em nome de Jesus Cristo. Então vamos à atenção. O Espírito Santo no crente e o Espírito Santo na igreja. Quando se reúne lá em Coríntios, tem Espírito Santo na vida de alguns, e na vida de outros tinha o quê? Espíritos mundanos. Pode ver que os que possuíam a ser com aquela direção, Paulo dizia: olha, vocês poderiam viver 10 anos, temos que morrer já agora. É uma questão da pessoa estar sempre observando bem. Na sede de Coríntios tinham os que possuíam o Espírito Santo e outros que estavam possuídos pelo Espírito mundano. Por quê? Porque havia contenda. E o desastre era grande. Morte prematura. Se não te retirasse, não arrependesse, estava indo para de onde saiu, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós saímos de lá do juízo final. Sai do juízo final e vai para onde? Agora. O juízo final, a pessoa é lançada lá e agora está em cima. E o inferno está embaixo. Mas se a pessoa não, seriamente, não receber a palavra, chamar de escolher. Então analise bem a discussão da igreja. Agora analisa a operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Talvez nem todos sabiam, né? Que é muito importante você discutir isso no Testamento. Era da maneira tríplice. Primeiro, como espírito criador, ou cósmico. Quem sabe o que é cósmico? Universo. É o universo iluminado pela glória de Deus. Estão compreendendo? A luz cósmica que brilhava na época que o querubim estava lá no jardim. Na época que o querubim estava lá no jardim, o Éden, ele era iluminado pela luz cósmica. A luz que vem diretamente de Deus. Aí veio o sol simbolizando a luz de Deus. A Nova Jerusalém será iluminada pela luz cósmica, a luz acima da luz do sol. A luz que pode brilhar 7 vezes mais do que a luz do sol, e representa Cristo, a estrela de primeira grandeza. Glória a Deus. Eu sou a geração de Davi e a resplandecente estrela. 16. Então traz, aí não pegou? Então,
e não foram criados no escuro, foram criados na luz. Disse Deus, haja luz. Aí foi demonstrando cada dado, cada tempo, todos criados na luz. Só que a luz, essa luz que foi criada, é a luz do sol, foi na época de Adão. Mas entre o pecado de Adão e o pecado do querubim, houve trevas. Mas antes que o querubim pecasse, havia luz. E o Espírito de Deus passou a pairar sobre as águas depois que o querubim pecou, que houve aquela batalha no céu que nós sabemos. No capítulo 12, 7 do Apocalipse. Agora, vamos analisar bem a obra do Espírito Santo. Por cujo poder o universo, todos os seres foram criados. Segundo como espírito dinâmico, ou doador do quê? Doador? Poder. O que Jesus disse aos discípulos? No capítulo 10 de Lucas 19. Eis que eu vos dou Poder. do quê? Poder. Para pisar escorpiões, serpentes, toda força do mal. E nada. Quem sabe o que significa a palavra poder? Autoridade. A palavra poder vem do grego, que significa dinamite. E é a expressão que demonstra que o poder é mais forte do que pedra. Maravilha de Deus. É o poder. Poder significa dinamite. Dinamite. Deus disse a Jeremias 3:28. Não é a minha palavra, como a martelo que eles não sabem. Assim por diante. Então, quem tem poder de Deus já é vitorioso em tudo. Muitas vezes os homens de Deus eram ameaçados e eles não usavam armas. Usavam o quê? Usavam o Poder. poder. Senhor, cega-os de seguir, filhos de seguir. Acabou a história, né? Isso. E tantos outros, Paulo dizendo, mas Jesus ficará cego. Poder de Deus. Ele é mais forte que a qualquer tipo de arma. É dinamite. Entendeu? De um jeito. Maravilha. E nós temos o que de Deus? Poder. Nós temos que falar com propriedade, com garantia, com segurança, porque é coisa de Deus. Deus não brinca em dar poder. Glória a Deus. Ele não brinca em dar poder. Ele não brinca em salvar-se. Brinca? Se ele não brinca em salvar, salvação é pelo Espírito Santo, pela fé e a graça, e deixa os salvos cheios de poder. Poder é a arma que ela dissipa qualquer oposição que contenda na igreja. Porque a gente cheio de poder, ele distribui poder, ele comenta com o poder, e ele, segundo Deus, é poderoso para amar. É poderoso para aconselhar. É poderoso para que seja mais manso. Tudo está no poder, poder. É poderoso para ter mais paciência. Então se vai o poder, a gente pode. Também ele nos faz poderoso para examinar as Escrituras. Paulo dizia antigo, né? Examina a palavra constantemente, porque está no poder. Está no Criador cósmico, por cujo poder o universo, todos os seres foram criados. Com espírito dinâmico, ou doador de poder, como é que isso vai lembrar? Espírito dinâmico. Olhe bem,
é pessoal, é o sacerdote, vai no alto. Você precisa algo, pediu, agradeceu, você vai diretamente ao trono. Ou não? Vai diretamente ao trono. Não vai horizontal, vai no verde. Porque é sacerdote. Então nós já temos esse ministério próprio. Isso. Agora veja bem. Além de ser sacerdote, nós estamos reinando sobre dois tipos de oposição. Reinando sobre o pecado causado pelo mundo e reinando sobre o pecado causado pela lei do Antigo Testamento. Que aí é preciso que nós leiamos, claro, horário e a hora, que nós leemos a Bíblia e cremos nela. Rei sacerdote está justamente lá no capítulo 5 do Apocalipse, verso 10. O sacerdote está no Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Dos 6 reis e dos 6 reis pelo seu sangue. Rei porque lá no capítulo 6 de Romanos, verso 14, diz a palavra, 14, portanto não reina sobre vós o pecado, em vossos corpos mortais, porquanto não estáis debaixo da lei. Que a pessoa às vezes não sabe definir, é perigoso até pensar que não está pregando ela. Tem a assunto. Qual é o efeito da lei? Vou fazer para Deus me dar. É o efeito da lei. Qual é o efeito da graça? Se eu viver, Deus me dará. É o contrário. É crer para ver ou ver para crer? Ensina. Crer para crer. Crer para ver o quê? Então não é eu crer para ver, porque aqui é a fé natural. Crer Sem ver. O que é isso? Fé. A fé da salvação, irmãos. Está compreendendo? A fé que conserva a salvação na pessoa. A fé salva bem Hebreus 13 fala disso, né? A fé é a parte, o fundamento, das coisas que não se vê e a prova clara das coisas que não se vê. Então, quem vive por servindo a Deus pelo que Ele é, não pede a Deus, não testa a Deus, não faz teste de Deus. Está compreendendo? No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava, mas entrava e saía dos profetas. No povo era só verbal, só palavras sem virtude, só palavras sem virtude, só palavras sem virtude. Então, a palavra sem virtude, o que é que ela causa? Ela causa emoção e depois esquecimento. Uma vermelha abriu, maravilha, tem emoção. De repente, o Deus que abriu uma vermelha vai deixar nós morrendo de fome aqui no deserto. Contrário totalmente, né? Então, a vida espiritual, ela traz muita tranquilidade, muito tranquilizante. A pessoa, vamos analisar bem, espírito de poder, homem espírito regenerador, espírito
temperamento e comportamento. Comportamento é testemunho de controle de temperamento. O que é temperamento? Mas o temperamento é tão quente que qualquer coisa já me escuta. Temperamento? Isso. Mas tem aquela pessoa que tem um temperamento tão flexível que vale a pena conviver com ela. Está sempre condizendo com a cor. Mas aquela pessoa que tem um temperamento tão esquentado fala demais. Então são deslíquidos de temperamentos. Aí quando vem o Espírito Santo, ele traz para nós o quê? O temperamento cromático, que era o temperamento de Moisés e o temperamento de Cristo. Era esse temperamento. Por quê? Porque Moisés era o tipo de Cristo, era o homem mais, dá 12 de números, não é? Mais manso, que dirigiu uma nação contraditória. Uma nação, hein? Puseram até a mulher de Moisés para fugir de Saul. Ela era preta, bem pretinha, africana. Miriam e Arão começou a questionar sobre a mulher de Moisés, era possível. De tal maneira que a mulher foi para lá na casa do sogro, até Moisés, que acompanhava o povo, dirigindo o deserto. Reuniu o povo ainda no deserto, e deu jeito no capítulo 18 de Êxodo, entregando a mulher de Moisés, a mulher Moisés e seus filhos, e ele, sem esposa, dirigindo toda aquela nação em contradesse ameaças e luta constante. Mas qual era o temperamento de Moisés? É igual o seu, meu macho. É bom que conheça. Antes de eu me casar com ela, eu já sabia o temperamento dela. Sabia que isso é bom até para casamento? Antes que eu me casasse com ela, eu já sabia o temperamento dela possuía. Quem sabe o temperamento dela? Ela é sanguínea. Só que é bom até para convivência, sabia? Aí, só que o Espírito Santo, irmãos, ele é regenerador. A pessoa que fica, está compreendendo? Plenamente explosivo, plenamente sanguínea, não tem usar arrependimento, tem usar corpo. O teu Espírito Santo está na pessoa. É muito bom. Compreendeu? Eu já sabia, eu vou casar com a primeira minha esposa, ela era melancólica e sanguínea. Então era assim, eu queria com uma pessoa de dois temperamentos. Tem pessoas que são, mas tem pessoas que têm dois temperamentos predominantes. Só que ela tinha o Espírito Santo, e aí se vai, controle, entra no controle. Mas é assim que funciona. Não é Satanás, não, viu? Preste atenção. Nós estávamos, esse dia eu fiz uma pregação no Apocalipse. Primeiro vai ser o juízo final, a besta. Segundo, o diabo. E terceiro, os condenados. Então, quando os condenados se deparar com o juízo final, o diabo já está preso. Então, ele não tem diabo para levar junto, para transmitir desculpas. Então, a questão do temperamento não é satânico, não. Os temperamentos é por herança biológica. Vem lá dos pais, vem de uma herança longa, e vai terceira, quarta, mais gerações, e vai passando aquele temperamento. Aí vem aqui o Espírito regenerador. Espírito Santo. Aqui mostra que nós estamos ainda no motivo pelo qual a natureza humana é transformada. Essa transformação. Como espírito dinâmico ou doador de poder, o espírito atuava criando duas espécies do monismo.
da alegria, somos povo, somos servos de Deus e trabalhamos para Deus. Todos da maneira que Deus capacita na igreja. Compreendeu, irmão? Dá para meditar aí? Somos o que mesmo? Hã? Não, aí já passou a fase. Agora nós estamos aqui no Obreiros e doutores. Sacerdote já passou. Depois você mesmo profetiza para você que você é filho de Deus. Você é profeta. Glória a Deus. Agradeço a Deus você teu filho. É ministério do quê? De profeta. Você não profetizou para você, não? Sim. Já deu graça? De profeta. Faz o Deus. Três ministérios. Esse pode? Profeta. Nada mais não. Você não tem isso. Mas esse tempo é importante aqui, né? Esquece de ministros, esse comentário é importante. Agora aparece, né? Dinâmico é o poder de Deus. Locutores para Deus. Locutores para Deus. Você é representante da Fundação RB. O que é que você é? Você é uma administradora das autonomias de Deus. Eita, Deus! Não sabia, não? É, exatamente. É a administradora das autonomias de Deus. Seja a Fundação RB, seja outra parte do ministério, é de quem? Deus. É de quem? Mas quem está administrando? É o locutor de Deus. Aleluia! Compreenderam? Que a gente não deve tratar ninguém, que ninguém deve tratar ninguém por leviandade. Cada um tem a sua posição que Deus colocou e ninguém deve assim. Não é verdade. Vamos lembrar, locutores para Deus. Cada um de nós somos administradores do quê? De Deus. Das mordomias de Deus. As coisas de Deus não são mundanas, elas são sagradas. Porque sabe por que as coisas de Deus são sagradas? Porque são verdadeiras. Não tem nada de Deus que seja mentira. Tudo aquilo que não é mentira é verdadeiro. E tudo aquilo que é verdadeiro é consagrado. Por isso que Jesus disse, né? Santifica a palavra, na verdade a tua palavra é a verdade. Santificado é consagrado, é separado. Lendo a tua palavra de Deus, não vai dar para terminar hoje, mas na outra, de Deus, nós vamos continuando, né? Obreiro para Deus, quem foi? Josué. Por que Josué foi obreiro para Deus? Porque Josué era conferencista. Era no capítulo 30, acho que é 31, 30 de Êxodo, 11, diz a palavra que Josué não afastava da tenda. Era o servidor de Moisés e era conferencista. Ele tirava todos os exemplos que Moisés praticava e ia recebendo, ia acumulando. Coisa linda, não é? É a mesma coisa de Eliseu. Era servo de Elias e era o quê? Nós podemos ser conferencistas? Ou não? É importante, por isso que o salmista disse que medita. Está na lista dos bem exatamente. Conferencista, você vai conferenciar. E a palavra de Eliseu tinha um poder sobre a terra, hein, pastor? É porque ele recebeu o legado de profeta Elias. Recebeu o legado. Ele recebeu a herança. No sentido de exemplo, de caráter, de formato, de fé. Que era no Antigo Testamento. Mas todos os profetas de Deus do Antigo Testamento foram salvos por fé ou por obras. Não existe um
salvação, só existe um. Não existe um salvo pelas obras e outro salvo pela graça, não. Não existe. Lá na época da repreensão da lei, mas os homens que eram esclarecidos por a palavra, eles sabiam, eu estou salvo. Por quê? Eu estou recebendo Cristo na graça. Eles faziam uma análise, né? E eram participantes do nascimento, da profecia do nascimento de Cristo, Senhor. Então, isso é uma única solução, é salvação. Porque lá, em Cristo Jesus, Cristo, o ouvir produz fé. E a fé produz arrependimento. O arrependimento produz justificação. Estamos com esta comunhão. Senhor Deus, Josué, aqui os capítulos que não vou ler, né? Otiniel 3, 9, 10. Por quê? Quando o Espírito de Deus apoderou de Otiniel estava colocado entre os 13 juízes de Israel. Israel possuiu 12 juízes, 13 com Débora. E todos eles, o Espírito Santo liderava no momento certo, atuava a obra, só que não era igual hoje. Era muito diferente. Quem já descobriu? Era diferente ou não? Que no texto do Novo Testamento mostra. Sansão era nazireu de Deus, era uma forma do Espírito Santo. Se apoderava. Aqui fala nesse resumo já, né? Fala de Sansão, o Espírito de Deus, não é de tempo em tempo, levava ele a determinado local. Sansão. Tá aqui mesmo, né? Está aqui na torcida, vocês estão vendo? Israel e já entrou no comentário de engenharia. Até isso, na engenharia, Deus encheu ele de bens. Deixa eu ver. Aqui o Afonso, Josué, depois o Otiniel, Luiz, né? José no Egito, Gênesis 43, né? Era de maneira singular para um determinado fim. Para uma determinada finalidade. Então, José no Egito, Deus beneficiou ele com o quê? Com o Espírito para atuar curas, coisas sinais assim? Não. Para exercer a função de um alto pleno governo. O Egito, naquela época, representava o mundo todo. E José era o tipo de quem? Jesus. Você não sabia? Através dele salvou o povo de Israel. Exatamente. O José foi o salvador do Egito, que representava o mundo. Jesus é o salvador do mundo. José casou com uma estrangeira. Jesus casou com uma estrangeira da igreja. Oh, aleluia! Tudo está bem colocado. Não vou conseguir mais, mas creio que na outra semana não está conseguindo aqui ainda. Tragam os irmãos que puderem ler, viu? Brasil, será que nós precisamos estudar a palavra ou não, irmão? Sim. Para ter que pensar a nossa. Por quê? Primeiro, porque estudar a Bíblia é ordenança. Por que às vezes o dirigente fala assim, irmãos, é a ceia, não tem que se tomar a ceia, vem a ceia. Tem aquela coisinha que um contra o outro, reconcilia, não tem. Porque a ceia é o quê? Santificação. É a ordenança. Ele está na ordenança, Jesus ordenando. E quando ele ordena, ele pode ajudar. Nessa ordenança, ele pode preparar a pessoa. Para que a ordenança não seja naufragada por um membro do corpo dele, então ele entra com os recursos de reconciliação. Porque para não quebrar o quê? A ordenança. É a ordenança. Ser ordenança. Amor é ordenança. Ser irmão
E essa palavra vai continuando, estudando nós vamos mais estudando, né? Depois tem outra matéria lá sobre quanto Deus nos valoriza e quantos ingredientes possui um corpo. Está compreendendo? 3. Corpo, alma e espírito. Não, aí é consistência. Aí é trindade. Tricotomia, né? Isso. Tricotomia. A doutrina da tricotomia. Corpo, alma e espírito. E tem a doutrina da consistência. Algo que tem dentro que não possui um corpo humano. Não é tudo especial. Quem pode até a gente já viu já em ação de graça. Já vamos agradecer a Deus. Apresentamos a minha casa, vai estar com a palavra, como dizendo, e quem trouxe a sua oferta, os irmãos descobriram que para a ofertar existe alegria na vida do crente. Quando você passa a conhecer a palavra, já ouvi pessoas pedir a oferta, ironizei na hora da oferta, o povo cantando a glória. Como não dá glória se é uma hora que você está sentindo honrado também como administrador da mordomia de Deus? Aleluia. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos, Senhor, que o Senhor tem se preparado, porque na verdade, Senhor, a glória começa tudo primeiro, meu Deus, com o poder da tua infinita misericórdia, a tua gloriosa palavra, e permanece, ó grande Deus, para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Apresenta as ofertas aí, apresenta com alegria, apresenta com amor, apresenta com graça em cada coração, para o nome de Deus para sempre. Meus irmãos, como já disse, os irmãos pegaram, dá para preencher o calendário do questionário? Ou não? Esse questionário, nós aqui, sabe por que é bom questionário? Irmãos, tem tanta doença hoje, problema mental, quando a pessoa vai para uma idade mais avançada, devido a pessoa não ter aquela arte de ler. E essa coisa da pessoa não ter arte de ler, ou se alguém não sabe ler, de ouvir bem aos que leem, isso vai prejudicando e vai amortecendo os neurônios e causa doenças terríveis na mentalidade. E é um remédio que um medicamento que poderia ser usado, né? Usado para a mente não ficar totalmente adormecida. Quando João escreveu o Apocalipse, ele já estava numa faixa etária de 94 a 96 anos. João do Apocalipse. Paulo, na sua morte, morreu em mais de 100 anos. E ainda naquela função. Escrevendo para que a morte não esquecer de pregar a palavra. Ele preso numa masmorra romana, no meio de leprosários, doença contagiosa. Paulo estava lá no meio, resolveu lá. A história biográfica conta isso. Mas nítido na mente. Nítido, não envelhecido. A saúde estava sendo. Olha bem, para o nome do Senhor, para sempre. Graças a Deus, novamente cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A igreja, olha o Deus bom, bem forte para o Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Abençoe lá de nossa irmã Juliana, da Novada Chegista aqui, trazendo uma palavra. Vai iniciar uma campanha aqui conosco, Novada Chegista, amém. Quarta-feira, nossa irmã Sandra, né? Quinta-feira, nosso culto doutrinário. Quem crê que Jesus está aqui todas as noites, diz amém. Graças a Deus, amém. E domingo a nossa Santa Ceia. Quem entendeu, diz amém. Amém. Louvado seja Deus, irmão, louvado seja Deus, né? Se preparo, né? O dia a fase de jejum, louvado seja Deus, Santa Ceia. Porque é um privilégio, né? Esse louvado seja Deus estar participando, né? Do corpo de Cristo, né? Louvado seja Deus. Isso não é para qualquer um, né?
lá, foi escolhido, louvado seja Deus, né? Olha onde nós estávamos, onde nós estamos hoje, né, Jesus? Louvado seja o Senhor, né? São José é perfeito, não somos perfeitos. Foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Amém? Louvado seja Deus, amém? Deus abençoe a vida de cada irmão. E louvado seja Deus amanhã. Louvado seja Deus, né? Amanhã, glórias a Deus, aleluia. E quarta-feira nós estamos usando. Louvado seja Deus, né? Está terminando aqui, louvado seja Deus, foi aqui. Amém? Louvado seja Deus na consagração. E louvado seja Deus na sexta-feira nós vamos seguir. Quem me entende, amém? Nós vamos seguir, vai ser aqui novamente aqui na consagração. Quem vai estar aqui? Amém? Louvado seja Deus, né? Lembrando e orando por toda a revelação na sexta-feira. Quem me entende, amém? Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Quem crê nessa vitória aqui nessa noite, diz amém. E graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, louvado seja Deus, né? Eu fui aqui no Vale, lá na funilaria, né? Para poder pintar, ganhei uma mesa, né? Para preparar os irmãos. Que o funileiro achava que eu não conseguia tirar o carro lá e falou: se eu tirasse o carro, não ia pagar nada. Eu fui consciente que Deus sua bênção, né? Porque eu ganhei meu carro e saí. Aí os pessoal começaram a rir. Eu falei: agora você vai ter que cumprir, porque foi ligado lá no céu. E mandou levar o carro e pintou meu carro. Ela ligava por embaixo, por fora, pintou tudo, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Aí o carro ainda fui trabalhar. Fui trabalhar, fiz outro evento. Fui lá na casa da Dona Glória. Quem conhece a nossa Dona Glória? Fui lá na casa da Dona Glória, passei aqui na mocinha, que ela era o QT, depois mudou para Guarulhos e retornou para, né? Retornou de volta. Fui lá fazer uma visita para ela, que ela queria que eu fosse lá por ela. E graças a Deus, né? Foi feita. Deus abençoe minhas vendas, tem tudo ali no GT ali, louvado seja Deus, meu braço, meu Criador. Aí depois voltei novamente para a casa de bebida, esse sábado que fui lá pegar o carro e o carro já estava pronto, né? Então, Deus é maravilhoso, louvado seja. Passei na frente da casa do irmão Ana hoje. Aí fiquei gritando aí para ver se vocês estavam fora, né? Vocês conheciam minha voz, eu falei assim: ah, você está aí, mas eu não sabia direito qual era o número certo, né? Louvado seja Deus, senão eu tinha batido lá. Louvado seja Deus. Quem tem que ter nossa vida aqui nessa noite, diz amém. Graças a Deus. Se Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, louvado seja Deus, receber o servo do Senhor e as palmas que está dando. Crente fiel está sujeito a bater o carro. Crente fiel está sujeito a tomar calote. Sabia disso não? Porque a segurança aqui na terra é passageira, irmãos. O crente fiel está sujeito a ficar doente. Aprenda isso se alguém está descobrindo aprender. Eu já ouvi, irmãos, pessoas desviar porque era desenhista e foi assaltado. Entendeu? Onde está a segurança dessa pessoa? Por isso que o ensinamento é bom para todos nós. Está sujeito, o crente fiel está sujeito a ficar doente. Assim por diante. Está sujeito a tomar calote, está sujeito a bater no carro, está sujeito a vir batendo na rua. Está aqui na terra, isso é conveniente na palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus, mas a vitória sempre não é? E eu deu irmãos, assim por diante. Vamos agradecer a Deus e vamos continuar. Que ministério chama esse nosso? Distribuído. Ministério de invocação a Deus. Invocar os que invocam o nome do Senhor são bem. É o ministério de invocar, não é apenas usar, mas invocar. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho que o Senhor nos deu não só nesta noite, mas nas noites também, Senhor da glória. Ó, teu poder divino, santo e maravilhoso, na vitória divina, Senhor da glória, última palavra, e permanece, ó grande Deus, para sempre, na virtude do teu evangelho. Senhor, eu aproveito a oração nesta noite dos teus servos, assim por diante, levando-nos em paz, como nos trouxe, em nome de Cristo Jesus. Os irmãos lembram que eu tossia muito em falar? Sabe quem orou para mim e Deus curou? Imagina.
Maravilhoso.